Daí, pessoal, mais uma resolução. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6000 Kelvin. As mais quentes são as brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin. A tabela a seguir apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, vamos ver isso aí. Ó. Bom, a pergunta é, se tomarmos uma estrela que tenha temperatura de 5 vezes o Sol, olha só, eu tenho que pegar uma estrela com uma temperatura igual a 5 vezes a temperatura do Sol. Bom, a temperatura do Sol, ele mais ou menos me diz aqui, né? As amarelas, como o Sol, possuem temperaturas em torno dos 6000 Kelvin. Então eu quero uma estrela com uma temperatura de 5 vezes 6000 Kelvin. Isso então 30.000 Kelvin. Então a estrela que eu quero pegar como exemplo ou como referência no exercício é uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol. A temperatura do Sol é 6000 Kelvin e aí 5 vezes 6000 Kelvin, 30.000 Kelvin. E procuro aqui, ó, na classe temperatura, qual é a estrela que tem uma temperatura perto de 30.000 kelvins. E aí a mais próxima é essa de classe espectral aqui, BO ou B0. Ok, por quê? Porque tem uma temperatura de 28.000 kelvins próxima a 30.000. Ok, e aí pergunta, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Bom, a luminosidade está aqui, ó, que é o que mais me interessa. Aqui está a luminosidade dessa estrela. Então, essa estrela que tem 30.000 Kelvin de temperatura, ela tem uma luminosidade de 2 vezes 10 elevado à quarta potência. Ok. Mas ele quer saber quantas vezes isso é maior que a luminosidade do Sol. Bom, aí lembra, né? O Sol é uma temperatura o Sol é uma estrela com temperatura em torno de 6000 kelvins. Então o Sol ficaria por aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Sol se enquadraria nessa temperatura, 5.770 graus, 5.770 kelvins. Então a luminosidade do Sol, olha só, é de 1 unidade. Então, e essa estrela que eu tomei como referência é 2 vezes 10 na 4. Então, quantas vezes ela é maior que a luminosidade do Sol? Bom, o próprio 2 vezes 10 na 4. Né? Porque a luminosidade do Sol tem luminosidade 1. É como se fosse a referência. Então, a luminosidade do Sol é 1. E essa estrela aqui tem uma luminosidade de 2 vezes 10 na 4. Então ela é 2 vezes 10 na 4 maior do que o Sol. E 2 vezes 10 na 4, isso é o mesmo que 2 vezes 10.000. Portanto, 20.000 vezes. E aí 20.000 vezes está na letra A. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, pela tua presença. Continua usufruindo das resoluções. Um forte abraço e até a próxima.